que importa para Jesus. Você está seguindo essa série sobre o amor de Deus. E eu preciso dizer para você o que mais me chamou a atenção nesses dias, nessa série de pregações. Foi quando eu falei sobre misericórdia quero. Quando eu falei sobre misericórdia quero, tem 3 coisas que foram ditas lá. Que a nossa religião precisa ser prática, e nós estamos avaliando a vida do bom samaritano, que Jesus citou como exemplo, e ele estava exatamente contrastando com os religiosos mais certinhos, aqueles que viveram a sua vida fazendo tudo o que eles achavam que era o que Deus queria para a vida deles. Então Jesus estava falando de uma religião prática que era diferente daquela que aqueles estavam seguindo a sua religião e conseguiram passar para o outro lado da rua e desviar-se de uma pessoa que precisava de socorro e de ajuda. Então ele diz, a nossa religião precisa prática. Mas ser prática também exige que faça sacrifício. É um homem que estava numa viagem, ele teve que parar a sua viagem. É um homem que tinha negócios e tinha horários para cumprir, eu tenho certeza disso. Ali nem era o seu lugar. E ele para, ele interrompe, e vai para um lugar, cura aquela pessoa, para num lugar perigoso, inclusive, trata aquela pessoa, coloca no seu animal, leva para um lugar, paga todas as despesas, até então deixa dinheiro para mais despesas e diz que vai voltar e vai passar lá. E se houver ainda mais, ele faria o que fosse necessário para cuidar de uma pessoa que ele não sabia quem era, que ele não conhecia. E ainda onde é mais forte para mim é quando essa prática, ela acontece nas ruas da nossa vida. Eu só estou citando para você para lembrar que é parte do que vamos falar um pouco hoje aqui. Ela acontece nas ruas, nós passamos uma hora aqui. Essa hora deve ser para celebrar, para encher o nosso coração, seja aqui presencial ou online. É tempo da gente experimentar o melhor de Deus, oferecer o melhor para Deus, mas depois nós estamos saindo para as ruas da vida. Os caminhos que Deus coloca, os nossos caminhos. E aí é onde a gente precisa entender o amor de Deus, entender o que é que Jesus, porque é que importa para Jesus realmente, o que Ele espera de mim e de você. E aí vivemos a verdadeira religião, que é ligar o homem com Deus, e nós também nos tornamos essas pessoas, embaixadores de Cristo, apresentando esse reino e levando a esperança para as pessoas que Ele coloca no nosso caminho. Então eu tenho orado a Deus e pregado para que Ele comece uma revolução. Uma revolução, ela é pessoal. Vai ter que acontecer na sua vida, no seu coração. Você tem um encontro tal com Deus, de tal forma, quem sabe você está aqui há muito tempo, sentado ou aí me assistindo, vendo, e está tudo normal para você, mas a vida cristã é sobrenatural. Não é uma vida normal, ela é sobrenatural. E viver sobrenaturalmente significa que nós temos que ser um milagre e experimentar milagres de Deus todos os dias. Então eu experimento o milagre de Deus e sou um milagre para a vida das pessoas. Nós precisamos viver a nossa vida dessa forma. Então a minha oração é que Deus faça uma revolução na sua vida. Que você tenha um encontro tão maravilhoso com Ele através dessa palavra. E aí então você deixe ser usado por Deus como naquilo que realmente importa. Aquilo que realmente é mais especial. Eu louvo ao Senhor Jesus porque tem muita coisa acontecendo aqui já. Tem muita coisa acontecendo. Eu já tenho ouvido muitas coisas, até eu vou chamar daqui a pouco 4 que vão participar comigo aqui, falando, mas pessoas que Deus tem colocado oportunidades e eles têm aproveitado essa oportunidade, entendido que são um instrumento de Deus para ser esse bom perfume no caminhar. E se você não tem isso no seu dia a dia, isso é um aviso para todo mundo. Reveja, que é isso que nós estamos trabalhando, reveja a sua espiritualidade, porque o maior no reino dos céus é aquele que serve. Quem não serve, não está pronto, não tem sentido nenhum. Não tem sentido nenhum. Quem não serve, não serve. Essa é a ideia. Quem não servir, não serve. Não serve para Deus. Entende? Nós estamos aqui para servir, para ser luz, para ser bênção. Que Jesus cure o nosso coração. Bom, eu vou chamar aqui, pode vir todos. Quero chamar aqui Marlon, João, o Lucas de Eicra, né? Isso. Vem um pouquinho mais e faz um U aí, Vika. Deixa eu ver você. Isso. Tá bom? Não fica de costa lá. Bom, eu chamei e eu queria apresentar para vocês o
O João, ele trabalha de tempo integral aqui já na igreja com a gente. Estou feliz por isso, envolvido com a música. E ele que está treinando os seus filhos, ensinando também. Isso está sendo especial. A gente tem cada vez mais gente, né, na bateria, no violão, em geral, aprendendo aqui na nossa escola. Mas também o João está no último ano de teologia, a nossa estudante. Vamos agradecer, aplauda ao Senhor Jesus por isso, tá bom? O Marlon, ele e a Juliana, que estava dirigindo o culto, é sua esposa aqui, trabalha na nossa creche. O Marlon também se formou em teologia já, na nossa faculdade, e ele e a sua esposa, que estava cantando aqui também, Andressa, e eles são líderes dos nossos adolescentes hoje. Então, aplauda Jesus por isso também. Uma benção. Agora, a novidade para vocês é que até agora eu não apresentei esses dois como eles deveriam. E está sendo bom isso, né? Vamos deixar assim? Deixa por esse preço mesmo? Então, a novidade é que eles, na verdade, são pastores já. Puxa, mas lá fora eu tratei de qualquer maneira. Então, perdão, né? Mas não é isso. Eles já são pastores, são formados pela nossa faculdade, já pastorearam Maringá, Presidente Prudente, Nova Esperança, estão com a gente aqui. E para nos abençoar. Então tem sido especial ter o Lucas e a Diecra, e a gente começa apresentando vocês, né? Mas a Diecra já está envolvida na nossa creche, Ministério Infantil, o Lucas que está cuidando do nosso culto online aí também, né? Que a gente entende que fazer transmissão não é culto online, é só transmissão, né? Culto é a igreja online, é a gente envolver com essas pessoas e a gente está procurando se envolver com quem está. Então você que está me assistindo agora, né? Deve estar aí. Então esse é o Lucas que fala com vocês o tempo todo aí, tá bom? Né? Feinho desse jeito? Só bonito sou eu mesmo aqui, né? Deus tem misericórdia disso, né? Não é o que o meu pai soube quando eu nasci, tá bem? Mas vamos lá. Ele me entregou para Deus porque ficou assustado. Deus dá um jeito nesse moleque, porque comigo acho que eu não vou conseguir. Vamos lá. Ô João. É João não, Marlon, né? Vamos ouvir você primeiro, Marlon. E dentro do que nós estamos vendo nesses dias, irmãos, cada um deles vão falar um pouco daquilo que Deus tem falado, o coração deles através do amor, né? Então, tem lá, vai surgir a sua frase e ele vai falar sobre isso. Pode falar daqui mesmo, Marlon. Bom. Abra seu coração aí para nós. Começar, né? Um pouco nervoso, mas tudo bem. Tá ligado? Tá. Legal. A minha frase é essa, é uma vida cheia de amor que nos leva a alcançar os sonhos de Deus. E eu vou falar um pouquinho do meu dia a dia, né? Então, em tudo que a gente faz, no nosso trabalho, no nosso relacionamento, no meu casamento, no nosso ministério, quando a gente começa a dedicar realmente todo o amor necessário, quando a gente entende esse amor de Deus, a gente também começa a entender melhor o amor e os nossos sonhos. Como a gente pode realmente desfrutar, como a gente é limitado, porque os sonhos de Deus são muito maiores do que os nossos, né? Então, falando de mim, né, no meu trabalho, no meu ministério, com os adolescentes mesmo, a gente tem falado um pouco disso, sobre sonho, né? E eles têm entendido que os nossos sonhos são limitados, e às vezes a gente pensa, os sonhos de Deus, o que ele... Mas os sonhos de Deus são os nossos sonhos infinitamente mais melhorados, inclusive, né? Então, a gente tem visto, principalmente na vida dos próprios adolescentes, isso. Eles têm falado, eu nunca imaginava que eu poderia estar tocando ou ministrando. A gente vê adolescentes trazendo palavra para a gente é adulto, a gente fala, puxa. E tudo isso através do amor. Então, a gente tem ouvido falar desse amor tão grande, e então a gente tem que começar a aplicar. Eu acho que a maior mensagem de amor é quando a gente começa a aplicar esse amor dentro de casa, no meu trabalho, no meu ministério, na rua, em qualquer lugar que vocês estejam. Quando a gente faz com amor, Deus realiza os sonhos infinitamente maiores do que a gente pode imaginar. Eu sou prova, né? Então, acho que essa frase é muito forte no meu dia a dia, né? Então, é isso. Amém. Sonhos de Deus. Pode aplaudir. Falando em sonhos de Deus, o que a gente conhece sobre os sonhos de Deus? Estou perguntando para vocês três. Se alguém quer falar sobre isso. Eu acredito que está ligado com aquilo que Efésios fala, né? Que Deus ele faz infinitamente mais de tudo aquilo que nós temos pedido, né? Temos orado, temos pensado. Então, quando a gente vive o Evangelho, Deus faz infinitamente mais, né? A palavra vai para muitas pessoas que a gente nem imaginava. Eu posso dar um exemplo do culto online. Então, o pastor falou que tem gente no Japão, né? Tem gente em outros lugares, tem gente já pedindo oração
pelo Instagram. Então, Deus faz infinitamente mais daquilo que a gente imagina e tem orado, né? Eu acredito que é isso. O que vem na minha mente quando falo de sonho de Deus? Eu tenho sonhos, cada um de vocês tem sonhos pensando em família para os seus filhos, certo? Sonhos de Deus Deus sonhou comigo, acho que isso é o mais especial. Deus tem um projeto de vida que é inimaginável, por isso que Ele faz além do que a gente pode imaginar. Ele tem sonhos e a gente precisa conhecer a Deus, para a gente conhecer o que Ele quer para a gente, e depois a gente poder mostrar isso para as pessoas no dia a dia. Então, pessoas que não sabem de onde veio, por que estão aqui, para onde vão, eu sei quem é meu Pai, amém? Ele é Deus que me criou, eu sei de onde vim, eu sei o que Ele quer para mim no dia a dia, e eu sei onde vai terminar, quando terminar a minha vida. Aqui, porque ela não termina, eu começo uma nova vida eterna. Então, entender os sonhos de Deus assim é importante demais. Amém? Vamos então para o próximo, obrigado. Vamos para o próximo, Lucas, é você? Sou eu. Já está com o microfone? Estou aqui. A frase que eu coloquei aqui para vocês é: o amor é expressado não por coração acelerado, mas por mãos que alcançam o outro. Aquilo que o pastor falou sobre a espiritualidade prática, ela invade as ruas da vida. Isso faz muito sentido porque quando nós somos casados, no início do nosso casamento, nós estamos apaixonados, não é verdade? Então, depois de um tempo, aquela paixão, aquele fogo, aquele sentimento, ele vai baixando, você vai entrando na rotina e vai ficar de fato o que é o amor. Então, o amor vai ser expressado por pequenas atitudes daquilo que nós fazemos no nosso cotidiano, na nossa vida. E quando o pastor pregava, né, já tenho compartilhado com o pastor sobre isso, Deus tem me levado a refletir sobre a conversa com Jesus, com Pedro, no capítulo 21 de João, do Evangelho de João. Porque o Pedro, ele está acostumado a ser o primeiro a falar: eu vou morrer pelo Senhor, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Ele é o primeiro a arrancar a espada e cortar a orelha do soldado. Pedro é o primeiro a pular na água, quando Jesus aparece ali nas margens. Então Pedro é esse cara meio, vamos fazer, né? Ele é impulsivo, ele vai fazer, ele quer fazer. Então, mas Jesus pergunta 3 vezes para ele, né? Você me ama? E se você ler lá em João capítulo 21, na NVI, João coloca que Pedro ficou chateado. Mas a resposta de Jesus é ali: vá e cuide das minhas ovelhas. Jesus está falando para Pedro: Pedro, eu não quero o sentimento, arrancar a espada, cortar a orelha, eu não quero que você faça. Eu quero que você cuide, que você ame, que você alcance, que você toque as feridas. Então é isso que o pastor tem compartilhado, é isso que Deus tem ministrado no meu coração. Eu queria contar a experiência. Eu tenho dirigido no aplicativo, no Uber, e eu participo de um grupo de cuidado, de rastreamento, para cuidar, né, de cada um de nós, mas é um grupo que a gente fala que é uma família, a gente está sempre cuidando um do outro. E eu já precisei 3 vezes de um socorro, né? E eu achei interessante que todas as vezes que eu pedi um socorro, apareciam pessoas que eu nunca tinha visto na vida. Eles iam ao meu encontro, eles paravam de trabalhar, às vezes eles estavam do outro lado da cidade e eles deixavam aquilo que eles estavam fazendo. Alguns até pediram para o passageiro se retirar, né, com licença, encerrou a corrida e foi me socorrer. E a gente estava conversando sobre isso, e muitos deles não conhecem a Jesus como nós conhecemos, e eles falaram: cara, isso é amor, isso é cuidado. Então eu tenho vivenciado isso na prática, nas ruas da vida. Jesus. Quem vai? Não? Quer comentar sobre? Ainda não? Não? Interessante para mim exatamente isso, falando sobre amor. Você está dizendo de coração acelerado. Jesus cita pessoas que o coração eram acelerado, aqueles dois. Acelerado para servir, que eles achavam que estavam servindo a Deus. Acelerado para trabalhar. Mas o coração deles era insensível para amar, como Deus ama. E é interessante o que você está falando desse grupo, que esse grupo nem é do meio cristão, mas está demonstrando o amor. O bom samaritano, Jesus disse assim: vocês vão ficar impressionados com quem vocês vão encontrar no céu. Pessoas que a gente não imagina estará lá, e pessoas que a gente esperou que estivessem, não estarão. Ele diz que muitos últimos acabarão sendo primeiros. Porque essas pessoas acabam vivendo o amor de Deus. Então, esse grupo vive o amor de Deus como um bom samaritano que não era do grupo dos certinhos, não era considerado
Ele é considerado ralé espiritual naquela época, é aquele homem que para e demonstra amor. Então a gente aprende a diferença de um coração acelerado com um coração realmente que ama com o amor de Deus. Tá bom? Vamos lá, João, você. Eu coloquei que a demonstração visível do Deus invisível está em nossas ações de amor ao próximo, não em nossas palavras. Se a gente partir do princípio que Deus é amor, e que a manifestação visível desse Deus invisível foi na pessoa e obra de Jesus Cristo, então nós também temos que demonstrar na nossa vida esse Deus invisível. Essa intersecção que acontece entre todos que acabam falando aqui, o Senhor e tudo que o Senhor tem ministrado, a gente vê que tudo está interligado. E o final, o destino final é amor. Não tem como a gente fugir disso. O exemplo prático que eu quero colocar está em Tiago, quando ele fala que aquele que só ouve e não reproduz aquilo que ouviu, é como se alguém estivesse olhando só no espelho. Ele vai ver a sua face e logo ele se esquece. Mas aquele que é praticante dessa palavra e persevera nessa lei, ele aí sim terá a sua vida próspera. Ele conseguirá fazer com que todas as coisas cooperem realmente para o bem daqueles que amam a Deus. Então, a demonstração visível, como o Lucas acabou de falar, e eu também usaria o sermão que o Senhor iniciou, das ruas práticas da nossa vida, é que em todo momento, aonde a gente estiver, Deus chama a nossa atenção para olhar para o próximo. Nós temos só que ser sensíveis ao Espírito Santo e identificar, não mais com palavras. Eu acho que na nossa realidade de hoje é muito difícil, quase impossível aqui no Brasil, ter alguém que nunca ouviu falar de Jesus, que nunca ouviu. Então, assim, se a gente apenas apresentar Jesus por fala, essa pessoa já ouviu várias vezes. Mas quando a gente demonstra por pequenas ações, essa pessoa simplesmente olha e fala, eu vi Jesus em você. Dilo, vamos aplaudir. O pastor pregou sobre isso. Você quer falar? Se você quer falar, você fala e ele para. Não? Alguém? Então vamos você. Vai, falador. O pastor pregou sobre isso e citou 1 João, né? Que João também ele diz, foi o Evangelho de João. João disse que Jesus está falando ali para os seus discípulos que eles serão conhecidos pelo amor, aquilo que João está falando. Não tem outra forma. Estava pensando numa coisa. Antes da fundação do mundo, nós fomos criados para a glória de Deus. Tem a ver com o sonho que a gente ouviu, que Ele tem para a nossa vida, mas também Ele diz que é para nós expressarmos a glória dEle para as pessoas. Deus não vai ser Ele é visto pela natureza, mas Ele vai ser visto através da minha vida, da sua vida. Foi assim que Ele escolheu. Então, como é que a gente vai saber quem é Deus? Ele diz, como é que a gente percebe Deus? Quando eu e você amamos as pessoas. Quando nós fazemos isso, então as pessoas veem Deus. As pessoas precisam de parar de ver crentes. Deixa eu dizer isso para você. As pessoas precisam parar de ver igrejas com métodos e com regras. As pessoas estão precisando ver gente que tem jeito de Deus, que tem amor de Deus, que tem a graça de Cristo na vida. Então, quando a gente faz isso, a gente entendeu o que é a igreja, é por isso que nós estamos ouvindo isso. Vamos lá então, pastor. A minha frase ali é: amar com o amor de Jesus é não deixar o outro passar despercebido. Então, quando eu penso nisso, pastor, eu penso que nós estamos vivendo um tempo diferente, acredito, de tudo que nós já vivemos, que é esse tempo pós-pandemia, né? Então, quando a gente sai para a rua para viver, para trabalhar, para conviver com as pessoas, a gente percebe que as pessoas estão machucadas, frustradas, né? Estão muitas falidas, né? Literalmente, né? Tem pessoas que estão sobrecarregadas e muitas também estão se sentindo sozinhas, né? Então, às vezes, é muito mais fácil a gente se trancar no nosso próprio mundo, né, na nossa própria vida, dentro da nossa própria casa, e aí a gente para de se importar com o outro. Então, quando a gente faz isso, quando a gente para de se importar com o outro, a gente não está vivendo aquilo que Jesus tem nos orientado, como a gente tem ouvido aqui, né, todos esses domingos. Então, às vezes a gente dá uma olhadinha lá nas redes sociais,
né, qualquer que seja, a gente percebe que as pessoas estão o tempo todo postando frases de efeito, né, recorrendo à autoajuda, a coach, que não é errado, né, mas às vezes as fotos lindas, os momentos felizes, né, estão sendo ofuscados por uma vida que às vezes está interna ali e as pessoas estão se sentindo sozinhas. Então, na verdade, nós também temos problemas. Todos nós aqui, se a gente perguntar aqui, levantar a mão, né, todo mundo tem a sua própria dificuldade, as suas próprias crises, os seus problemas diários. Só que qual que é a nossa diferença? O que nos faz ser diferente? É o próprio Jesus habitando em nós. Então, quando a gente tem um relacionamento verdadeiro com Deus, uma vida diferente, né, entregue, de oração, de leitura da palavra, nós passamos a ser pessoas diferentes, nós passamos a agir diferente, e aí então a gente passa a se importar com o outro. Então, a gente ganha uma força, né, que vem de Deus, que a gente não conhece essa força. A gente recebe uma força todos os dias, né, que as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs. Então, essa força nos faz, então, levantar de manhã, enfrentar o nosso dia, deixar os nossos problemas, as nossas crises lá no altar de Jesus, e aí a gente levanta e vai viver o nosso dia. E quando a gente vai viver o nosso dia, a gente encontra pessoas que estão sofrendo. Pessoas que às vezes nas redes sociais está tudo lindo, maravilhoso, mas aí você percebe que diariamente aquela pessoa não está bem, ela está precisando de Jesus. Então aí que entra o nosso papel, que faz a diferença, talvez seja uma ligação, talvez uma mensagem no WhatsApp, um versículo, né? Algo que vai fazer com que aquela pessoa perceba que você realmente está se importando com ela. Então, a gente não precisa fazer algo grandioso para demonstrar o amor de Jesus. Se a gente puder, com certeza a gente faz isso. Mas a gente pode se importar com as pessoas no nosso dia a dia, semanalmente, de forma diferente, amando, se importando, ligando, perguntando como que você está, né? O que você precisa, como eu posso te ajudar. E muitas vezes os nossos problemas não deixam a gente fazer isso. Então, nossa família chegou aqui recentemente em Londrina, né? Estamos aqui há 3 meses. Eu, Lucas e o nosso bebezinho que vocês já viram por aí, né? Com certeza. Então, nós estamos aqui há 3 meses e nós já encontramos pessoas que se importam, pessoas que de cara já nos amaram, já se importaram com a gente, já perguntaram, né? O que você precisa, como eu posso te ajudar? Então, a gente tem percebido que tem feito a diferença na nossa vida isso. E a última coisa é que quando a gente é filho de Deus, quando a gente vive um relacionamento verdadeiro com Jesus, amar as pessoas não é um dever. Então, eu tenho o dever como cristão de amar as pessoas, de me importar com as pessoas todos os dias. Não, na verdade, isso se torna um privilégio. Eu tenho o privilégio de me importar com o outro, de servir o outro, de fazer a diferença na vida do outro. Não porque eu sou especial, mas porque eu tenho Jesus. Mas porque Jesus está no meu coração, porque eu tenho uma vida com Ele, então isso vai fazer a diferença na vida das pessoas também. Amém. Vamos aplaudir. Obrigado. Não vou esticar muito aqui, senão... Bom, ouvindo você falando e até pensando o que falar para vocês, ficou algo muito gravado no meu coração com relação ao amor. E fala assim que o amor de Deus, ele nos transforma, ele nos capacita e eu acho que o principal, ele nos aproxima mais de Deus. Então essa prática do amor faz nisso, em todos os sentidos da nossa vida. Ele transforma, capacita e ele nos aproxima mais de Deus. Então é muito disso. A gente praticando o amor, você vai se aproximar de Deus, Ele vai te capacitar, porque às vezes a gente se sente limitado, né? Como que eu posso aplicar amor? Como que eu posso chegar para esse irmão e abraçar ele? Mas esse amor que vem de Deus, Ele te capacita a fazer isso. E Ele isso tende a te aproximar mais de Deus. Então é muito forte isso por amor. Por isso que a gente tem falado e pregado muito sobre isso, porque realmente o amor transforma nossas vidas. Então é isso. Na verdade, pastor, eu acho que é uma questão, uma forma intencional, né?
amar e servir tem que ser natural, né? Porque Jesus habita em nós, mas se torna algo intencional, né? Eu levanto de manhã todos os dias e falo, eu vou abençoar as pessoas, né? Eu vou fazer a diferença na vida das pessoas, porque Jesus habita em mim. E não deixar simplesmente a vida seguir, né? Porque se a gente não fazer isso de forma intencional, vamos viver os nossos dias, um atrás do outro, atropelados, sem viver esse amor intencional, né, de Jesus. Amém. Que bom. Eu estava pensando, Jesus está entrando com uma multidão, seguindo a ele, numa cidade. Então ele já está ocupado com muita coisa, com muita gente. E aí ele consegue ver uma multidão que sai com uma mulher, uma viúva, que perdeu seu filho. E o que ele faz, eu penso que é isso. Nós estamos envolvidos na nossa multidão de afazeres, de projetos, de planos. Estamos seguindo a nossa vida, eu já tenho coisa demais, né? Não é assim? E o que acontece é que Jesus para tudo o que está fazendo. E olha, entende, ele sente, ele percebe e ele também se envolve com a dor daquela mulher. Ele sabe o que é, ele entende o que ela está passando, que é perder uma viúva que perde o seu único filho. E ele para e estende as mãos e manda que aquela criança se levante e devolve para essa mãe. Então isso tudo é o que é a graça de Jesus, que a gente pode oferecer com as nossas vidas, eu e você, todos os dias. Tá bem? Deus abençoe vocês, muito obrigado. Tá? E eu quero terminar dizendo o seguinte para vocês. Tudo se torna nulo, sem efeito, se não for motivado pelo amor de Deus, que é o texto de 1 Coríntios 13, 1 a 3, que nós vimos a semana passada. Que ele está dizendo assim, ainda que eu fale, vamos ler comigo, vamos juntos? Põe lá no versículo para mim, vamos lá. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, eu serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e tenha todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas se não tiver amor, ele diz, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, mas se não tiver amor, nada disso me valerá. Então é tempo, irmãos, e o convite e o desafio para o seu coração de fazermos uma revolução. Eu preguei naquele domingo, põe um pause na sua espiritualidade. Era pôr para a gente avaliar o que realmente importa, porque esse texto está chamando a nossa atenção para o que realmente importa. Se eu puder parafrasear esses versículos, eu colocaria assim, colocar nas minhas palavras, alcançar os lugares mais altos que uma pessoa poderia chegar nesse mundo. E ele chegar de tal forma em poder, em conhecimento, em dedicação, em caridade, ele diz, tornam-se nulos e sem efeitos se não forem motivados pelo amor. Então ele pega tudo o que você e eu poderíamos fazer na vida, com todas as habilidades e poderes, inclusive, imagina, chego aqui e digo agora, bom, aquele banco que está o Armando ali, pode ficar sentado, não vai acontecer nada, tá? Eu não vou dar essa ordem ainda, tá? Mas pega esse banco, levanta daqui e vai para cá. Ele está dizendo, não, pegue uma montanha e diga para aquele monte, vá até o mar e desça lá. Ele diz, mesmo que tivesse poder para fazer isto. Então ele está tentando ensinar a gente, e os últimos tempos vão trabalhar com isso com poder, vai enganar a muitos. E a única coisa que vai manter a igreja de Jesus sadia, pura, é a igreja que ama, esse é o filtro de Deus. A igreja que ama a Deus sobre todas as coisas e a igreja que expressa esse amor, que entendeu esse amor e agora vive esse amor todos os dias porque entende o que é. Então não há coisa mais alta que eu possa chegar na vida e a coisa mais alta que eu posso fazer na vida. Ele diz assim, nada terá sentido, ele termina cada frase dizendo, nada terá sentido, nada serei, nada disso me valerá. Se você quer praticar uma religião então que faz sentido, olhe para a sua espiritualidade. Faz uma avaliação da sua espiritualidade. Olha, eu quero começar para os nossos líderes aqui. Para todos envolvidos em ministérios, começando com a gente.
Quem são as pessoas que estão aqui na igreja ou nos lugares que foram tocados pela sua vida? Se não tem, comece com cada um, comece a confessar o Senhor Jesus e pedir perdão, porque nós não temos entendido o que significa o amor de Jesus nas nossas vidas. Todos os dias nós temos que encontrar pessoas, e não é você criar situações, é ficar disponível para Deus, para Ele mostrar para você. E Deus está fazendo cada coisa no nosso lugar, aqui nesse lugar, e nas vidas e nas famílias. Mas se você aproveitar e ficar pronto, sensível a Ele, então você vai entender e vai servi-lo de verdade. Quantas pessoas poderiam estar com você aqui agora? Quantas pessoas do seu lado? Quantas pessoas que você está tocando, seja orando? Eu não perco mais nenhuma oportunidade. Eu estou tendo que fazer coisas que não são meus planos. Eu estou tendo que sair de área de conforto que eu tinha, que eu entendi que tinha que ser assim. Estou fazendo diferente porque Deus está dizendo, faça diferente. Eu estou dando uma oportunidade. Antes eu dizia assim, isso aí vai me tirar. E eu pergunto, não, não vai tirar. Deus dizendo assim, não vai tirar do seu propósito, não. Eu coloquei alguém, você não está orando para amar e para ter oportunidades? Essa é uma coisa. Então, para tudo e vai fazer isso agora. E eu estou indo fazer. Obediente ao Senhor. Convido você a ter esse ouvido, coração e mente sensíveis para o Espírito Santo, para que você possa ministrar a graça. Pode começar com uma oração. E eu não estou dizendo para você chegar em todo lugar agora, quero que vocês parem que eu vou... Não. Chega no lugar e fica disponível. Alguém vai aparecer com a sua dor, com o seu sofrimento, e você vai ter a graça de Deus, o remédio de Deus, para ministrar para aquelas vidas. Tá bem? Abrir os nossos olhos, para a gente poder, como Jesus fazia, encontrar o cego no caminho, os que morreram, as prostitutas, os doentes, os paralíticos. E Jesus não estava curando essas pessoas para, agora você pega e vai andar. Porque eu quero te dar um exemplo para você entender o que significa. Quando Jesus cura 10 leprosos, um somente vem para dizer, Jesus, muito obrigado pelo que você fez. Coloque nesse lugar. Você é um dos leprosos, não tem saída, você é ignorado, você tem que ficar fora da sociedade, da família. Jesus vem e cura. O que eu vou fazer? Eu quero encontrar Jesus, abraçar, vou soltar ele só daqui a alguns 3 dias. Não, 9 foi embora. Não, está tudo bem. Ele está dizendo, não é a cura em si. É a cura do coração que eu e você temos que estar preocupados. Cura fisicamente, mas dizendo, há uma coisa muito mais séria para a sua vida que você precisa, que é a cura espiritual. Então, quando você for entender, não é que... Então, senão daqui a pouco você vai começar a distribuir só a cesta básica, pode distribuir, mas só por distribuir. Não, distribua para mostrar o amor de Deus. Continue fazendo isso e peça a Deus a oportunidade para poder falar de Jesus e deixar que ela veja o seu testemunho e a transformação de Jesus na sua vida. Fale assim para o Senhor, começa uma revolução na minha vida, mas espera lá, não fale só porque eu pedi para falar. Se você fica em pé, se você acha que você realmente deseja isso para a sua vida, fale para Deus, comece uma revolução na minha vida. Comece uma revolução na minha vida. Fale para Ele. E eu quero amar com o seu amor. Eu quero ver as pessoas, eu quero perceber as pessoas. Eu quero ver com seus olhos, amar com o seu coração. Também entender com a sua mente todas as pessoas que estão do nosso lado. A vida é curta. Eu estou colocando para vocês da seguinte maneira. Quem joga videogame sabe disso. Você vai fazendo e vai, conforme você vai sendo bem sucedido lá, você vai ganhando vidas. Então tem 10, 15 vidas e tal. E eu estava olhando o seguinte, eu me comparo hoje a um jovem, e se eu vou olhar, eu falo assim, você tem 40 vidas, pensando quantos anos tem pela frente. Quando eu olho para mim, eu vou pensando assim, eu tenho o quê? 15 vidas? O que é que está à disposição? Então, quanto menos vida você tem, você fica mais cauteloso como faz as coisas. Quanto menos tempo de vida, quanto menos vida você tem, você tenta ser mais, você pensa se envolver com essenciais. Deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia fala, lembra do teu Criador, no dia da mocidade, quando vai chegar um tempo, antes que venha um tempo, quando você tem poucas vidas para queimar, para gastar, ele diz, e você vai olhar para trás e fala, eu não tenho prazer nenhum. Nós temos que olhar para a vida, e você está recebendo um convite de Deus, um recado de Deus, que Ele tem uma vida abundante, uma vida maravilhosa, Ele chamou para você
viver a vida de Deus, natureza de Deus. Na verdade, ele disse para você ser filho dele. Onde você for, acaba de chegar o Filho de Deus, não é o Zé Ninguém. Por que nós não entendemos isto? Acaba de chegar um Filho de Deus aqui agora. E não é para chegar e dizer para as pessoas, é para as pessoas olharem alguma coisa diferente nessa vida. Eu quero isso para a minha vida. Então você tem que se perguntar, por que sua família não está querendo Deus? Por que seus filhos não querem vir à igreja? Onde foi que você caiu? Por que seus vizinhos, por que seus amigos, seus funcionários ou seus amigos de trabalho não querem nem saber? Eu falei, esse crente eu não quero ser assim. Está na hora de uma revolução. O tempo está passando, a pandemia está nos ensinando a nos comprometermos com o que é essencial. Quero pregar sobre isso. Chamo você. Acorde, igreja, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Acorde no nome de Jesus. Que a revolução comece como ele começou no meu coração e tem começado em muitos corações aqui. E você seja esse cheiro suave de Jesus para todos os lugares. Onde chegar, que as pessoas, você é um abençoado para abençoar. Não pode ficar com a gente. Bênção de Deus, para você espalhar a bênção de Deus. Então vão e voltem para os seus lugares, para os caminhos da sua vida. E quando passar, não corte volta das pessoas. Não corte volta dos caídos. Não corte volta daqueles que pode orar comigo. Alguém que quer abrir o coração para você, não tenho tempo, eu estou ocupado demais. As pessoas estão precisando dizer da dor e do sofrimento que elas têm. E você precisa ter um bom ouvido e um coração que realmente se importa. Essa é a diferença. Agora é a hora da luz brilhar, irmãos. Está todo mundo preocupado com o que vai acontecer com a igreja. A igreja brilha na escuridão, ela não se perde na escuridão, ela brilha ali. Quanto mais escuridão, mais brilho da igreja. Então não tenha medo da igreja. A igreja não está se perdendo, ela não vai se perder no meio dessa confusão. Na verdade, ela vai brilhar cada vez mais, porque é aí que é o lugar dela. Então eu e você não estamos esperando vir dias fáceis. Nós só queremos que Jesus ande conosco todos os dias. Eu convido você a andar com Jesus, experimentar o melhor dele todos os dias. Tá bem? Deus te abençoe.